Feliz sábado, seja bem-vindo à Nova Semente. Diz pra gente nos comentários aqui como é que foi a sua semana. A gente quer saber, a gente quer orar com você e por você. E principalmente a gente quer adorar a Deus junto com você. Então a gente vai cantar agora desse amor de Deus que é inabalável e nos alcança mais uma vez. Canta com a gente aí. Grande é o seu amor, que todo bem que eu fizer não vai aumentar. O seu amor por mim, tão grande é o seu amor, que todo mal que eu fizer não vai diminuir. O seu amor por mim, constante, extenso, gigante, intenso, constante, extenso, gigante, intenso, o amor de meu Deus inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável, a sua graça é inesgotável, inabalável. Grande é o seu amor, que todo bem que eu fizer não vai aumentar. O seu amor por mim, tão grande é o seu amor, que todo mal que eu fizer não vai diminuir. O seu amor por mim, constante, extenso, gigante, intenso, constante, extenso, gigante, intenso, o amor de meu Deus inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável, a sua graça é inesgotável, inabalável. O amor de meu Deus é inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável, a sua graça é inesgotável, inabalável. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu.
Eu sou adventista desde pequenininho, me batizei com 10 anos. E desde pequeno, o ministério da asa da igreja sempre foi muito importante para minha família. Durante um longo período, a gente precisou da assistência da igreja para vestir, para se alimentar. E por diferentes igrejas que a gente frequentou, isso foi realidade na nossa família. E foi um ministério muito importante, porque através dele a gente conheceu Deus de um jeito diferente, Ele cuidando da gente, das nossas necessidades. Eu era uma criança, ainda não tinha a subjetividade para entender a profundidade do que estava acontecendo. Mas tem uma coisa que eu me lembro muito bem. Uma vez, o Ministério da ADRA levou a minha família para um mercado para fazer uma compra. A gente morava na cidade de Mongaguá até. Eu tinha 10 anos, meu irmão mais novo 5, minha mãe estava junto. E a gente estava nesse mercado fazendo compras, né? E eu me lembro de olhar na prateleira e ver uma bolacha Nikito lá. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, eu fiquei com vontade, mas não pedi. Eu tinha sido educado a não fazer isso, não pedi. E uma senhora, a senhora da ADRA que estava lá, eu não sei o nome dela, ela olhou para mim com tanta compaixão e falou assim: "Você quer esse biscoito?" Aí eu falei, eu balancei a cabeça, né? Disse que queria. E ela pegou e me entregou. E eu, como criança, me senti profundamente feliz e amado por Deus, porque Ele estava cuidando de mim nos detalhes. E eu cresci, desenvolvi subjetividade e entendi o quanto Deus cuidou da minha família para que hoje a gente estivesse aqui adorando o nome do Senhor. E aprendi sobre fidelidade, porque quando nós somos fiéis a Deus, Ele é fiel conosco, suprindo aquilo que a gente precisa para que a gente possa ter, de fato, a percepção de quem Ele é. E nesse momento você vai ter a oportunidade de exercer a sua fidelidade a Deus, honrando e devolvendo daquilo que Ele já te entregou. Você vai ver agora na tela um Pix com QR Code para fazer sua oferta, o seu dízimo. Não se esqueça de que se você ofertar especialmente para a construção, coloque na Casa dos Centavos do final 48 e que Deus continue te abençoando e que você sinta esse abraço dele aí de pertinho agora. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel.
Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Cantar da grandeza de Deus sempre emociona a gente, porque eu penso no tamanho que a gente é, o que a gente é nesse planetinha de nada no universo, e pensar que o Rei do Universo, o Criador de tudo, ele se inclina para ouvir esse louvor, me arrepia e me emociona, e a gente vai cantar do quanto esse Deus é grande, e eu convido você a cantar e a fazer parte dessa adoração aí da sua casa. Canta com a gente aí. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Querido Deus, mais uma vez nós nos conectamos com o único e mesmo propósito de ouvir a Tua doce voz falando com cada um de nós.
Embora distantes, ó Deus, nós nos tornamos nesse momento corpo de Cristo, ao entendermos que estamos conectados com tantos outros amigos e irmãos de fé para podermos te adorar e te buscar na sua palavra. Que o Senhor se faça presente na vida, no lar, em qualquer circunstância onde cada um de nós nos encontramos nesse momento. E que possamos fazer desse lugar onde estamos um lugar de adoração ao teu santo nome. Toca a nossa vida, Senhor, fala conosco, impressiona a nossa mente, o nosso coração, e que as verdades da tua palavra possam ter um lugar especial no nosso coração e elas possam impactar a nossa vida diária. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão da Nova Semente, essa que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com um propósito de, mesmo conectados apenas online, termos uma experiência real e transformadora com Deus e que você possa fazer desse momento de conexão um momento especial e que Deus, através do seu Santo Espírito, possa tocar profundamente a sua vida. Nós estamos numa série, a série se chama Escola do Deserto e hoje nós vamos para mais uma lição que Deus ensinou ao seu povo durante a peregrinação dos 40 anos no deserto, mas ensina a mim e a você também. Se você tem aí a sua Bíblia em mãos, eu já gostaria de pedir para que você abrisse em Êxodo capítulo 16. Eu quero primeiro lembrar você dessa história, desse relato bíblico, para depois nós refletirmos juntos em alguns pontos muito importantes que essa história relata para nós, ou que ela retrata para nós, melhor dizendo, e pontos importantes que ela tem a nos ensinar e que foram os pontos que Deus talvez pretendeu ensinar para o povo de Israel durante a peregrinação dos 40 anos do deserto. Êxodo, capítulo 16. Essa experiência é a experiência depois de que o povo atravessou o Mar Vermelho, eles passaram pelas águas amargas de Mara e agora o povo tem as suas provisões acabando, tanto de água quanto de alimento, porque ao saírem do Egito eles não puderam preparar muitas provisões, eles pegaram aquilo que foi possível. Agora você imagina, alguns teólogos falam em 1 milhão de pessoas, outros já chegam a estimar mais de 2 milhões de pessoas compondo o povo de Israel naquele momento. Imagina as crianças, para criança tudo é festa. E vai tomando água por conta do calor e vão comendo os mantimentos que eles tinham, de maneira que tudo isso começou a acabar e isso traz alguma preocupação para o povo. E diante de não terem mais água e não terem mais comida, principalmente, o povo faz algo que lhes é muito peculiar e que lhes é muito recorrente. O povo começa a reclamar, começa a murmurar. E a gente vai ler um pouco a respeito disso, justamente no capítulo 16 de Êxodo, a partir do verso 3, onde a Bíblia diz o seguinte: os filhos de Israel disseram a Moisés e a Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Essa foi a reclamação do povo, e diante da reclamação, olha a resposta de Deus para o povo de Israel. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No 6º dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Deus vai dar orientações muito claras a respeito de como eles deveriam proceder com relação a esse pão que seria enviado da parte de Deus diretamente do céu. O povo reclamou tanto que naquela tarde que Deus falou com Moisés, Deus vai mandar também codornizes para levar carne para o seu povo comer. Mas Deus vai avisá-los de que a partir do próximo dia eles começariam a receber todas as manhãs pão caindo do céu. A exceção seria o 7º dia, o sábado do Senhor. Nesse dia não cairia, e Deus deixa isso bem claro na sua palavra. Avance comigo até o versículo 13 do capítulo 16 do livro de Êxodo. Deus vai detalhar tudo, como eles deveriam proceder e como as coisas aconteceriam. À tarde, apareceram codornizes e cobriam o arraial.
Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho havia caído, se evaporou. Na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? E na verdade essa expressão que está escrita aqui, que é isso? É a expressão maná no hebraico. Então maná significa o que é isso? Porque quando eles saíram e viram aquilo forrando o chão, eles ficaram surpresos com tamanha manifestação de poder e da bondade, da misericórdia de Deus, e eles perguntaram o que é isso? E acabaram apelidando esse pão que caía do céu de maná. E o texto continua dizendo, pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isso é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que consegue comer. 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua casa. Em sua tenda, melhor dizendo na minha tradução. Agora veja o que diz o verso 17. Assim o fizeram os filhos de Israel. E recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Preste atenção nesses versos, nós vamos voltar a eles daqui a pouquinho. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Versículo 22. No 6º dia, recolheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés, e ele respondeu: isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: comam isso hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês colherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para o recolher, porém não o acharam. Eu quero parar por aqui. Você já entendeu essa história, você a conhece muito bem. E agora eu quero refletir com você em alguns pontos que nós podemos levantar dessa história, desse relato e daquilo que aconteceu nessa ocasião. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que nos versos 17 e 18, a Bíblia diz que uns pegaram mais e outros pegaram menos. E não sobrava para aquele que pegou mais e também não faltava para aquele que pegou menos. Qual é a lição que Deus quer ensinar para o seu povo, para mim e para você nesse sentido? A lição de que Deus atende a cada um dos seus filhos conforme a sua necessidade. Nós temos realidades diferentes e por conta disso temos necessidades diferentes também. E Deus olha para as mais diversas necessidades e atende cada um conforme Ele entende, conforme Ele sabe das coisas e conforme Ele acha que é o melhor. E Deus, Ele é especialista em fazer isso, porque 2 agricultores plantando culturas diferentes de alimentos, um pode precisar da chuva e orar a Deus: Senhor, se não chover eu vou perder tudo, e o outro do seu lado pode dizer: Senhor, se chover eu vou perder tudo, então eu precisava que não chovesse. Deus vai atender a cada um segundo a sua necessidade. Deus atende não somente na necessidade, mas na proporção de que cada um necessita. Então para de se comparar com os outros, para de olhar para o que Deus faz na vida dos outros e preocupe-se com aquilo que Deus tem feito na sua vida, porque Deus sabe daquilo que você precisa e Deus vai atender você segundo a sua necessidade. Quando eu penso nisso, eu me lembro daquela conversa de Pedro com Jesus, quando Jesus tinha ressuscitado
ele estava com os discípulos na beira da praia, e Jesus vai ter um reencontro com Pedro, depois de Pedro tê-lo negado, e Jesus vai dizer algo muito difícil para Pedro ouvir. Ele vai dizer: Pedro, você vai morrer como eu morri. Você vai morrer crucificado também. E isso não foi fácil para Pedro receber. E aí, próximo deles, estava o discípulo João. E aí Pedro, olhando para o João, pergunta para Jesus: mas e com João vai acontecer o quê? E Jesus vai dar uma resposta muito forte, mas também muito precisa para Pedro, e vai dizer assim: Pedro, que te importa? E se eu quero que ele fique vivo até que eu volte, que te importa, Pedro? O que Jesus nos ensina com isso é que o plano que Jesus tem para o João não serve para o Pedro, e vice-versa. O plano que ele tem para mim não serve para você. Eu tenho as minhas necessidades, ao passo que você tem as suas necessidades. E quando Deus atende cada um na proporcionalidade da sua realidade, da sua necessidade, Deus está personalizando o seu cuidado, a sua atenção. E se Ele fez isso com cada família do povo de Israel, Ele faz isso também comigo e com você. Deus sabe exatamente do que você precisa e Deus vai atender você na medida que você precisa. Então esqueça essa coisa de que a grama do vizinho é mais verde, de que o milagre só acontece para lá do muro da sua casa. Isso não é verdade. Deus vai atender você de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua realidade e de acordo com aquilo que você precisa realmente. Segundo ponto que eu gostaria de refletir com você. Deus disse que eles deveriam sair a cada manhã, exceto na manhã de sábado, e pegar para cada dia a sua porção. Deus não poderia ter facilitado o processo e ter dado o maná da semana toda logo na segunda-feira ou no domingo? Deus não podia ter dado já a provisão da semana num dia só? No começo da semana, e aí eles ficariam abastecidos pelo resto da semana? Por que que Deus não faz isso? Por que que Deus não fez isso? Talvez pouparia trabalho, eles sairiam um dia só, colheriam para a semana toda e estariam abastecidos, não precisariam se preocupar com isso a cada dia. Mas aqui, mais uma vez, Deus quer nos ensinar uma grande lição. Deus gosta dos processos. E a recorrência nos processos, ela nos leva a um crescimento, a um amadurecimento. Deus vai construindo diariamente no seu povo a confiança nele, ao prover alimento na sua porção diária. Deus vai ensinar para o povo, e para mim e para você, que a vida espiritual ela deve acontecer da mesma maneira. Nós devemos buscar alimento espiritual diariamente. Isso faz parte do processo de santificação, do processo de crescimento. E aqui eu sinto muito por pessoas que muitas vezes vão apenas aos sábados à igreja e ali elas procuram reter o alimento que vão levar para a semana toda. E talvez chegam à míngua na sexta-feira que antecede o próximo sábado. Porque nós precisamos nos alimentar todos os dias. Você não pode ficar dependente de um único dia de adoração, de um único dia em contato com a palavra. Deus estava ensinando o povo a todos os dias se lembrar de que Deus era o seu Criador, Deus era o seu mantenedor, Deus era o seu provedor. E a cada dia, o fato de irem para o campo para buscarem do maná, isso os levava a refletir naquele que estava provisionando tudo isso. Isso deve acontecer na nossa vida diária também. Precisamos buscar o pão a cada dia. Terceiro ponto, terceira lição que Deus vai ensinar para o seu povo, a santidade do sábado. Na sexta-feira era o único dia em que cairia e eles deveriam recolher porção dobrada, porque no sábado não cairia. E eles precisariam confiar nisso. E aqui nós vemos Deus de fato trabalhando a questão da confiança desse povo. Ao confiarem que no sábado Deus proveria, e aqui Deus vai ensinar para eles a santidade desse dia. Deus se apresentando para o seu povo como sendo o Criador, arremetendo com isso a mente do povo lá para o Éden, para a semana da criação, para aquele que estabeleceu todas as coisas, estabeleceu um dia para a nossa observância e para a sua adoração. Quarto ponto é que Deus estava disposto ou estava pretendendo desenvolver no seu povo uma confiança tal nele
que os permitiria enfrentar tudo aquilo que viria posteriormente na experiência do deserto. Nós vemos aqui nesse contexto alguns grupos de pessoas. Primeiro, de maneira geral, o povo todo, que estava na expectativa do cumprimento da promessa que eles ouviram de Moisés de que Deus mandaria pão do céu. E também as codornizes ali naquele primeiro dia. E aí o povo sai de manhã, eles veem aquele orvalho, aquela lâmina na grama, aquela lâmina no solo, como se fossem escamas finas de geada, e eles começam a colher daquilo e percebem que aquilo é o alimento que Deus tinha mandado. Eles pegam a sua porção. Alguns pegaram a mais e resolveram desobedecer Moisés e guardaram para o dia seguinte. Só que a Bíblia disse para nós aqui que no dia seguinte, essa porção a mais que eles guardaram, apodreceu. E no dia seguinte, aqueles que não saíram de manhã, porque tinham guardado porção dobrada no dia anterior, ficaram sem a sua porção naquele dia. Então tiveram que passar um dia com fome, porque não confiaram na palavra. Agora imagina o sentimento que surge no coração desses, que pegaram uma porção a mais e que apodreceu e por conta disso não tinham o que comer no dia seguinte. A dúvida, a expectativa, será que vai ter de novo amanhã? Porque eu estou com fome. Eu vacilei guardando de ontem para hoje, apodreceu, mas será que amanhã tem de novo? Porque eu vou precisar comer. Para aqueles que pegaram a sua porção, a porção que fora especificada, talvez também a expectativa, será que realmente isso vai acontecer todos os dias a partir de agora? Será que todos os dias nós receberemos esse pão caindo do céu como provisão de Deus? Você entende o sentimento que gera? E como aqui eles vão aprender a confiar? E aí vem o terceiro dia. E no terceiro dia eles saem de manhã e o maná está lá de novo. E aqueles cujo maná tinha estragado, que passaram fome no dia anterior, puderam matar a sua fome ali, porque Deus tinha sido fiel e tinha derramado o maná novamente. Aqueles que fizeram tudo certinho puderam ver que no terceiro dia aconteceu a mesma coisa. E essa confiança vai sendo estabelecida na mente e no coração de cada uma dessas pessoas. Aí chega a sexta-feira. Sexta-feira eles veem que realmente tem mais do que costumava ter nos outros dias da semana. Mas quem guardou durante a semana a porção dobrada tinha apodrecido. E agora a dúvida, será que de hoje para amanhã não vai apodrecer mesmo? E milagrosamente, quando eles guardavam da sexta para o sábado, ele não apodrecia. E eles começaram a perceber que valia a pena confiar na palavra que o Senhor enviava a eles através do seu servo Moisés. E através da experiência do maná, desse pão que cai do céu, eles passam agora a confiar tanto na provisão de Deus, que quando você continua lendo o Pentateuco, você vai ver que o maná não é mais uma preocupação na vida do povo. Você não vai ver mais praticamente menção do maná, a não ser a menção de que ele é depositado dentro da arca. Mas você não vai ver o povo mais preocupado com o que eles vão comer, porque Deus providenciou comida para eles todos os dias. Ao passo de que em algum ponto da caminhada, o povo estava tão acostumado com isso, habituado com isso, que isso passou a ser uma certeza na vida daquele povo. Algo tão certo quanto era certo o nascer do sol na vida deles. E eu pergunto para você, quem de nós foi dormir ontem preocupado se o sol nasceria hoje pela manhã? Você não se preocupou com isso, por quê? Porque você já experimentou isso tantas vezes que você tem isso como uma certeza absoluta na sua vida de que o dia vai amanhecer e o sol vai aparecer. É essa mesma certeza que Deus nos convida a ter na sua pessoa, de que Ele vai prover aquilo que nós precisamos. Porque Ele prometeu, e Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, se Ele prometeu que se nós o buscarmos, nós o acharíamos, é porque nós vamos achá-lo, se nós o buscarmos. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e Ele de fato está. Ele prometeu que ouviria cada uma de nossas orações, e Ele de fato as ouve. Ele prometeu que seguraria a nossa mão,
e que nos conduziria com segurança, e Ele faz isso, está disposto a fazer todos os dias. Ele prometeu que se confessarmos os nossos pecados, Ele vai nos perdoar os pecados, e Ele de fato nos perdoa. Ele prometeu que seria o nosso pastor e que Ele jamais nos faltaria, e o Senhor não nos falta. Ele prometeu suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades, conforme Filipenses 4,19 nos diz. E Paulo vai dizer, e eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. E se Ele prometeu que vai fazer isso na pessoa de Cristo, Ele vai fazer. Tão certo quanto o nascer do sol no próximo dia, tão certo quanto o nascer do sol no dia de hoje, Deus vai cumprir as suas promessas na minha e na sua vida. Ele nos chama apenas a confiar. Um dia após o outro, um passo após o outro. Confie. Confie que Deus sabe o que você precisa. E no momento certo, se for preciso, Ele vai abrir os céus para derramar sobre você a bênção que você tanto almeja, que você tanto espera. Basta você confiar. Nós vamos cantar uma música agora que fala a respeito disso. De que Deus é Deus. E de que nós podemos descansar nessa certeza. De que Ele está no controle de todas as coisas. E vai cuidar de nós em todas as circunstâncias. Então abra o seu coração, cante conosco. E ao final da música, eu quero orar com você. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Querido Deus, o Senhor conhece o nosso coração, sabe quais são as nossas preocupações, as nossas angústias, sabe também das nossas limitações, mas sabe também o quanto nós queremos aprender a confiar no Senhor, a descansarmos na certeza de que nada pode fugir ao controle das suas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos assim, a descansarmos na certeza da Tua provisão sobre a nossa vida, na certeza do Teu cuidado, da Tua proteção, na Tua direção, e na certeza de que o Senhor não falha em cumprir as Suas promessas. Então, Pai, toma a nossa vida em Tuas mãos, nos abençoa, e olhando para dentro de cada um de nós, ó Deus, se existe uma causa impossível no nosso coração, na nossa vida, se existe no coração dos queridos que estão assistindo agora um pedido muito especial, se for preciso, ó Deus, abra os céus para derramar sobre esse Teu filho, essa Tua filha, as mais preciosas bênçãos, aquilo que nós precisamos. Opera grandemente e permita-nos ver a manifestação do Teu poder na nossa vida e que a partir desse momento possamos descansar o nosso coração na certeza de que tudo isso está em Suas mãos e que no momento oportuno o Senhor intervirá. Que o Senhor continue nos abençoando no restante desse dia, em cada momento da nossa vida, pois nos entregamos completamente em Tuas mãos e aos Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que você tenha na presença dEle um bom restante de dia.